Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é uma das promessas de Deus para os seres humanos, mas ele não tem apenas as promessas, ele tem as instruções, ele tem o livre-arbítrio, ele deixa as pessoas decidir por elas que caminho seguir e o destino que elas vão ter, né, de acordo com sua própria escolha na vida. Então, Deus dá o livre-arbítrio, mas ele dá as instruções. Ele fala do caminho estreito, ele fala do caminho largo, ele fala da perdição, ele fala da vida com abundância, ele fala da separação do julgamento e do destino da humanidade em dois grupos. Um grupo dos que viverão uma vida eterna, boa, um paraíso, e dos que vão viver uma vida de sofrimento, né, para sempre, de acordo com suas próprias escolhas e o caminho que decidiu tomar. E aí Deus dá as instruções, tem as profecias, coisas que são avisadas para a humanidade, né, para alertar, e elas têm acontecido. Então, o que a gente precisa fazer na atualidade? É pregar, é fazer a vontade dele, é pregar o evangelho, é falar que Deus tem esse plano de salvação para as pessoas, porque esse plano precisa chegar a todas as pessoas para que elas saibam que existe um plano de salvação contra todo o mal, né? Existe um plano que Deus já tem e que ele deve chegar a todas as pessoas, porque elas vão decidir por elas mesmas. E aí nas suas instruções, as profecias que ele fala que haverá um tempo em que as pessoas estarão cheias de si, o comportamento humano é esse. As pessoas estarão avarentas, as pessoas estarão amantes dos prazeres, amantes de si mesmo, sem autocontrole, inimigas do bem. E quando chegar nesse tempo, é porque se aproxima o tempo da volta, onde Jesus vem para fazer o julgamento e separar o joio do trigo, renovar a terra. E aí a terra não terá mais o sofrimento, nem a dor, nem o medo, nada disso, né? As guerras. Mas existe apenas um grupo de pessoas que vai viver nessa terra, porque outros serão expulsos para outro lugar que vai ser inaugurado, e é o lugar de sofrimento, o lago de fogo eterno. E aí, quanto mais se aproximar desse tempo, mais as pessoas estarão querendo viver por elas mesmas, fazer aquilo que o inimigo de Deus disse. Né? O inimigo de Deus disse: vocês não precisam de Deus, vocês podem ser como Deus, vocês podem fazer muitas coisas por vocês mesmos, né? Vocês podem ser felizes. Deus está escondendo coisas de vocês, Deus está mentindo. Disse ao primeiro casal: se vocês comerem esse fruto, não morrerão. Então, até hoje as pessoas estão enganadas com isso, achando que elas não precisam de Deus e que elas mesmas podem fazer por elas mesmas, né? Ajudar elas mesmas quando elas precisarem. Mas Deus quer a união com Ele, Deus quer que as pessoas procurem Ele e esperem nele. É por isso que Ele nos tem essas promessas, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram, bem-aventurados porque terão alívio. E isso são promessas para quando o reino dos céus estiver governando aqui na terra. E aí o que tem que fazer na atualidade? A gente não tem que estar preocupado com pessoas que estão blasfemando, fazendo vídeo, filme, falando no carnaval, falando mal de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Isso vai chegar, as pessoas vão decidir, uns vão decidir zombar de Deus e outros vão decidir seguir a Deus. Então, o que a gente tem que fazer é continuar pregando e não procurar saber quem é o anticristo, quem é esse que vai vir para fazer a maldade, para enganar a humanidade, para resolver os problemas da fome e da guerra por um curto tempo e enganar as nações, enganar as pessoas. Esse homem vai chegar e ele vai governar. Só que a gente não precisa estar preocupado com isso, mas preocupado em estar alerta, em estar alerta como quem está esperando a todo momento o ladrão voltar, colocando a tranca na porta, colocando, né, preparado, porque não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Então, é isso que Deus quer de nós, que a gente esteja preparado, alinhado com a palavra dele, e isso nós estaremos andando no caminho que ele espera de nós. E aí ele vai decidir o que fazer, né? Ele vai agir, porque ele vai voltar, vai chegar e vai
destruir todo o mal. Jesus fala, é preciso que essas coisas aconteçam, essa maldade aumentando, mas quando isso acontecer, é para que seja aniquilada, para que seja finalizada de vez e a terra seja limpa, haverá uma nova terra de abundância. Então, a gente deve apenas estar andando no caminho, procurar andar no caminho que Deus quer e não se preocupar. As pessoas estão fazendo maldade, as igrejas, tem muitas igrejas pregando o evangelho errado, tem o falso profeta. Isso existe mesmo, vai ter. E aí a gente está no alerta, a gente vai saber quem são eles e desviar deles, né? Jesus fala, tome cuidado para que não seja enganado, pois virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a gente sabe que existe mesmo essas pessoas que enganam, que vêm para falar de Deus, mas não, né, não é esse. Deus não traz a palavra de Deus verdadeira. São aqueles que ele fala, né? São lobos em pele de ovelhas que depois ele fala, Senhor, mas não expulsamos em teu nome demônios, não curamos doentes. E ele fala, em verdade, nunca te vi. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram a vontade de Deus aqui na terra, não pregaram o verdadeiro evangelho, mas desencaminharam a muitos. Jesus fala, tenha cuidado para que não seja desencaminhado, né? Para que não vos engane, porque virão muitos para enganar. E aí a gente tem que estar alerta e não. Tem que estar no foco, que é a palavra de Deus, porque estando assim a gente vai desviar melhor de todo mal. E todas essas coisas que aconteceram vai chegar. Vai chegar um tempo tão ruim onde as pessoas precisam trabalhar um dia inteiro apenas para viver um dia, né? É 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário é um salário de um dia trabalhado. Cada pessoa individualmente vai ter que trabalhar, porque um pai de família, por exemplo, não tem como trabalhar para sustentar a sua família. Então todos têm que trabalhar. Então é como se fosse escravo daquela realidade, daquele tempo, daquela atualidade onde tem que trabalhar para poder continuar vivendo. E esse tempo tão ruim vai vir, né? Por quê? Porque primeiro vai ficar tão ruim a ponto de necessitar de um ajudador, de alguém que vem para resolver os problemas. Só que esse que vem para resolver os problemas é para enganar, porque ele vem antes de Cristo. Então, é preciso estar alerta, porque Cristo só vem quando vier o filho da perdição, quando vier aquele que vem para enganar os povos e as nações. E aí, quando ele estiver agindo segundo a vontade dele, Jesus volta e vai batalhar com ele até o fim. No final, com o sopro da boca de Jesus, esse inimigo vai ser lançado no lago de fogo eterno, e junto com ele aqueles que foram enganados por ele. Então, ele enganou 1/3 dos anjos do céu e quer também fazer isso com a humanidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém?